A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar mais uma pré-aula para a sala do Jardim de Infância, a sala que contempla 5 e 6 anos de idade, né? E hoje nós estamos iniciando um novo trimestre. Que coisa maravilhosa podermos abordar novos assuntos com a sua criança, e é um trimestre muito abençoado. O tema geral, né, desta lição vai ser aprendendo a ser amigo de Deus. Então, a cada lição nova nós vamos discorrer de assuntos que vão falar sobre esse tema. Então, comece o novo trimestre com muita animação, com muita alegria, falando aos seus alunos que vocês vão iniciar e aprender novas coisas e que vai ser muito bom, tá bom? E a lição 1, o tema dela é Papai do Céu está sempre com os seus amigos, tá bom? E quais são os objetivos desta lição? O primeiro objetivo é compreender que nós podemos passar por momentos difíceis, mas que nós não estamos sozinhos. E o segundo é entender que o Papai do Céu sempre guarda e protege os seus amigos. Esses são os objetivos, tá bom? E qual é a leitura, né, que nós vamos fazer para memorizar com as crianças? Está lá em Salmo 121. Lembrando, como eu já falei aqui algumas vezes, nunca deixe de abrir a Bíblia. A minha criança, tia Eide, não consegue ler, não sabe ler. Não tem problema, você precisa mostrar a ela que a Bíblia é a verdade eterna e que tudo que você está contando não é da sua cabeça. Não é uma história irreal, é uma história verídica que aconteceu e está aqui na palavra de Deus. Então, quando você for ler o versículo, você começa sempre abrindo a Bíblia, tá certo? Salmo 121, versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. É como está na minha versão. Mas aqui, na lição, está falando assim: o Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Então, desse jeito fica mais fácil da criança compreender, tá certo? Então, para poder iniciar falando sobre memorização, eu gosto muito de fazer a memorização do versículo antes de dar a lição, tá? Mas fica à sua disposição como você gosta de fazer. Falando sobre a memorização, eu acho muito interessante você explicar sobre o que é guardar, sobre o que é guardar do perigo, sobre o que é proteger. E para essa dinâmica ficar muito mais fácil de compreender, eu trouxe aqui uma sacola, tá certo? Isso aqui é uma eco bag, né, que eu tinha lá em casa, mas você pode conseguir uma sacola de plástico, uma sacola daquelas que é de papel, tanto faz, tá? Veja o que você tem aí. E aí, na sacola, eu colei aqui na frente, tá certo? Uma imagem de um Jesus bem grandão, tá vendo aqui, ó, pra poder cobrir a sacola toda. E atrás tem o versículo de memorização, olha bem. O Senhor guardará você de todo perigo, ele protege a sua vida. E tem a referência, tá ok? Então, como é que você vai mostrar e falar com a criança sobre essa dinâmica da memorização, tá? Você sabe que para que serve uma sacola? Você pode começar assim com a sua criança. Para que serve uma sacola? Quando sua mãe pegou uma sacola, serve para quê? Quando sua mãe vai pro mercado, o que é que ela traz tudo dentro de onde? E a criança, deixa a criança explorar. Lembrando que a sua aula, ela não é uma palestra, ela é uma aula muito interativa. Então é importante que você faça perguntas e espere o tempo da criança responder. E a partir daquela construção de pensamento dela, você pode explorar ainda mais o assunto. Então tá aqui uma sacola que serve para quê? Para guardar coisas. Essa é a teoria, certo? Então, veja bem, o que é que você vai dizer? Olha, aqui tem os palitoches com o nome dos alunos da EBD da minha igreja, né? Então, aqui, por exemplo, ó, tem aqui, ó, Lara, Isaac, pode ver que tem até uma aparênciazinha de criança, tá vendo? Meninas e meninos, pra ficar bem direitinho. Lara, Isaac, Luísa, Miguel. Então, o que é que você vai fazer? Você coloca o nome, vai estar lá no PDF, tá? Tanto a imagem do Jesus como o versículo, e vai também estar essa imagem aqui, não sei se dá pra ver vocês direitinho, mas tem um desenho de um menino e de uma menina, tá certo? E de várias formas diferentes. Você vai escrever o nome do seu aluno, porque aí fica uma coisa muito mais personalizada. Então, aqui tá com os alunos da minha igreja lá. Então, você vai falando e vai dizendo a ela assim: olha, pois saiba que Jesus, ele protege a gente do mal. E sabia de uma coisa? Olha, ele vai dizendo os nomes, ó. Ele protege Luísa, ele protege Miguel, ele protege Isaac, ele protege Giovana, ele protege Lara, e você vai colocando dentro da sacola. Para que essa dinâmica, para que a criança possa compreender que proteger é guardar, como se guarda algo na sacola. E assim ela vai conseguir entender o versículo que você está falando. Porque uma criança que não sabe ler, é bom sempre ter uma dinâmica que você faça ela compreender melhor, tá bom? Então, depois que ela entendeu essa questão de guardar, de proteger do mal, que é o que Deus faz conosco, aí você pode partir para fazer ela memorizar o versículo. As crianças memorizam as coisas muito fáceis, mas é sempre bom que você possa fazer com que uma dinâmica engraçada para que ela possa gostar de memorizar, tá bom? Então veja bem, eu trouxe como opção para vocês aqui essa maletinha,
que essa maletinha aqui vai ter justamente uma referência com o que nós vamos ter aqui na nossa aula de hoje. Então, veja, tá aqui uma maletinha que também vai estar no PDF. São 2 partes. Eu coloquei em papel, mas você pode fazer a mesma ideia no EVA para ser um pouco mais durável, né? Aí você coloca dentro e tem esses flashcards aqui, que estão dentro da maletinha. E cada flashcard desse representa uma forma de como a criança tem que falar o versículo. Você tem a opção de fazer com que todos façam a mesma coisa, certo? Pede uma criança para vir, ela puxa de dentro da maletinha o flashcard, ó. E aí vai fazer só as meninas, então só as meninas da sala falam esse versículo todinho aqui. Depois, ó, tem aqui, ó, pulando, dançando, deixa eu ver o que mais que tem. Só os meninos sussurrando, é muito importante essa parte do sussurrando, que é bom que eles aprendem, né? E de olhos fechados, então veja, são dinâmicas, são formas de fazer a memorização com a sua criança, tá bom? Então você pode fazer com todas juntas ou pedir para que cada criança puxe um flashcard da malinha e aí depois você faz com que ela repita aquele versículo da memorização. Eu garanto que ao final ela não vai mais esquecer deste versículo, tá bom? Então depois que você fez a parte da memorização com a criança, você vai começar a contar a história. E aí nós temos aqui uma apresentação de como você pode apresentar essa história. Nós temos aqui alguns flashcards, ok? Que tá aqui nos palitoches. Você pode colocar assim, palito, ou colocar num quadrado, alguma coisa que você queira. E aqui tem uma representação que eu vou explicar por quê, tá ok? Veja, tem a malinha, lembra que eu falei que a memorização tem alguma ligação? Ó, pronto, tem a malinha, porque você vai começar contando a história, você vai falar de Abraão, que Abraão teve um filho chamado Ismael, antes de Isaac, e você vai contando toda aquela dinâmica que você já sabe, toda a história que você já sabe. E você vai falar que teve um momento em que Abraão pegou e disse pra Agar que não dava mais pra ela ficar lá e mandou ela embora junto com o filho Ismael. E aí aqui tá isso aqui, ó. Tem aqui uma jarra, um copo que representaria o odre, que Abraão deu a Agar e a Ismael, e o pão, né, que representaria o alimento que ele levou, porque foi isso que Abraão deu. Então Abraão deu isso pra Agar e disse, olha, pode ir, porque não quero mais que você fique aqui por causa daquele desentendimento com Sara. Isso você já sabe, mas você não precisa falar em detalhes com a criança a respeito dos pormenores da história, né? A gente vai omitir algumas coisas, mas deixar com que ela compreenda o sentido da história, tá ok? Então, veja, você pode colocar isso na mesa e dizer, olha, só foi isso que Abraão deu, levou, e aí você vai falando que colocou na malinha e ele foi embora. Então, você vai contando a história, certo? Se você tiver um jarro de barro, fica bem legal também. Aí você vai contando e colocando os elementos dentro do vaso. Aí, olha, e aí quando eles estavam lá, eles foram para um deserto, aí você pode falar um pouco do que é deserto, você pode explicar que o deserto é um lugar muito quente, que o sol é muito forte, e que eles estavam lá assim, olha, ai, nervosos, agoniados, que estavam com fome, com sede. A lição dá uma dinâmica que você pode fazer, que é deixar as crianças não beberem água antes da historinha, e aí quando elas tiverem sede, beberem só um pouquinho e perguntar se elas estão, se por acaso elas agora estão saciadas da sede dela. Elas vão dizer que não, que queriam beber mais água, aí depois você dá o pote da água completa, o copo normal que ela estava precisando, e aí você vai dizer, tá vendo? Foi assim que Agar e Ismael se sentiram lá no deserto, porque o deserto era muito quente, eles estavam com muita sede e só tinha um pouquinho, mas já tinha acabado no deserto e o pão também já tinha acabado, eles estavam sem nada lá no deserto. E aí, você vai contar que por causa disso, Agar, ela ficou tão agoniada que ela não queria ver o filho dela morrer de sede e de fome. O que ela fez? Ela deixou ele embaixo de uma árvore e ela saiu chorando. Imagine, né, para uma mãe deixar seu filho lá para morrer com a sensação de que não tem nada para fazer. E aí ela tava lá triste, chorando, e ao mesmo tempo Ismael também ficou chorando. E aí você vai contar que Deus ouviu a voz desse menino, assim como Deus ouve a nossa voz. E aí quando ele ouviu a voz do menino, ele mandou o quê? Um anjo. O anjo veio, deu uma promessa para a vida de Ismael e depois Deus abriu os olhos de Agar e ela percebeu que tinha um poço com água para ela e o filho dela. Então aqui tá todos os palitoches que você vai utilizar para a demonstração da sua aula de hoje, tá certo? E aí, ao final, o que você pode fazer? Você pode, além das atividades da lição, caso você queira, você pode fazer essa lição aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um coração assim, apertando e dizendo que Deus não nos abandona, porque é justamente sobre isso. O nosso amigo, ele não nos abandona, ele nos protege, ele está sempre perto de nós. E quem é o nosso amigo maior? Deus. Então, essa aqui você pode fazer com que eles pintem e pode levar como lembrancinha para a casa deles, porque aqui, ó, isso aqui monta.
Isso aqui monta, vou dobrar aqui rapidinho pra vocês verem. Olha, se vocês cortarem direitinho lá na hora da aula, vai montar o nome Deus e quando abre assim, ó, Deus não nos abandona. É a mesma ideia da maleta para dar aquela simbologia de que Agar e de que Ismael, eles foram para o deserto sozinhos lá. E você vai explorar esse assunto bastante e mostrar às crianças que, mesmo quando nós estamos em momentos mais difíceis, como estava Agar e como estava Ismael naquele momento, nós não estamos sozinhos. Deus sempre está lá disposto a nos proteger. Então esse é o objetivo que você tem que inculcar na cabecinha da sua criança, tá bom? Essa foi a lição de hoje, mas eu queria aproveitar que hoje é a primeira lição do 4º trimestre do ano, para que eu pudesse dar 2 ideias para vocês que vocês podem fazer lá na sua EBD para a sala Jardim de Infância, tá? A primeira é essa aqui. Os papeizinhos ficaram pequenos, mas você pode imprimir maior, mas aqui é só uma ideia, tá ok? Aqui tem um bambolê coberto com fita normal, tá certo? Aqui tem o tema geral da lição completa, ó. Deixa eu vir pra cá pra ficar melhor. Olha, aprendendo a ser amigo de Deus, tá vendo? E aqui tá todas as lições que vai ser dada ao longo do trimestre. Lição 1, 2, 3, tem o título da lição, uma imagem que tem a mesma ideia da lição e qual é o número, tá? E qual é a minha ideia, gente? Eu gosto de fazer, é muito interessante fazer isso na EBD. Você pode pegar, pedir pra criança cada vez que for uma nova lição, você vai pra ela assim, ó, ela tira uma foto dentro desse bambolê. Tá vendo? Você coloca ela dentro do bambolê, ela vai tirar uma foto lá e ela pode até colocar o dedinho. Deixa eu ajeitar assim. Colocar o dedinho assim, ó, apontando pra onde é a lição que está, ó. Então, à medida que vai, no sentido horário, né? À medida que vai tendo uma nova lição, a criança vai apontando e tirando uma foto. Se você tiver um grupo de pais, manda pro grupo de pais para ele ver a interação de como está sendo esse trimestre, qual é o tema da lição e quem sabe ele possa perguntar a criança sobre como foi. Então, esse bambolê você faz no começo. Esse bambolê você faz no começo do trimestre e ele fica lá durante todas as 13 lições, tá bom? Vai sempre assim, ó, colocando a criança dentro, você pode tirar foto junto com ela e tal. Você pode também, aqui tá, esse material aqui vai estar lá no PDF, né? Mas ele é pequenininho, você pode pegar a ideia, fazer um cartaz maior e deixar o bambolê todo coberto, de forma que a gente não consegue nem ver o pedacinho dele, tá vendo? Então dá pra usar durante todo o trimestre esse bambolê aqui, que é como se fosse um panorama de todas as lições desse trimestre. E a outra opção que eu queria dar pra vocês é isso aqui. Eu não sei se vocês já fazem isso lá na igreja, né, na sala de vocês, que é uma plaquinha do ajudante do dia, tá bom? Como funciona? Todo dia que você chegar dentro da sala de aula, você vai escolher um aluno para que ele possa ser o ajudante do dia naquele dia. E o que vai servir isso aqui? Para que ele possa auxiliar a pegar as tarefas, dar os lápis, quem sabe colocar uma cadeira no lugar, quem sabe desligar uma luz ao final da aula, alguma coisa assim. Mas qual é a ideia? É fazer com que a criança aprenda a servir na igreja, aprenda a servir ao reino de Deus. Então isso aqui também você vai usar ao longo de todo o trimestre, a plaquinha de ajudante do dia. Aqui eu fiz com uma placa, eu acho que isso aqui é isopor. E por cima eu coloquei uma imagem de um menino, de uma menina, porque essa placa tem que ser unissex, né? Porque é pros dois. E tem um nome. Mas você pode fazer com a cartolina, você pode fazer com um crachazinho que você possa ter aí. Então você vai vendo aí qual seria a melhor forma de apresentar. Mas eu acho muito legal. Lá na nossa igreja, as crianças ficam querendo e disputando para saber quem vai ser o ajudante do dia. E aí, quando você fizer aquele aluno ser ajudante, você tira uma foto e manda para o pai da criança também. Mas para que isso, Dieide? Simplesmente para que você possa envolver os pais. Porque a EBD ela funciona muito melhor se tiver o envolvimento de pais e igreja. Então é sempre dando recursos para que os pais possam querer estar sendo envolvidos nos assuntos e aquilo ali que foi ensinado naquela semana possa ser o pontapé inicial de uma boa conversa sobre Cristo e sobre a palavra dele durante toda a semana, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para ouvir essa pré-aula. Se você gostou, pode curtir o vídeo. Se você encontrou alguém que também gostaria de saber sobre esse assunto, compartilha também que nós ficaremos muito felizes. Deus abençoe tua vida, professor. A paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.